Nosso assunto agora é regra de 3 simples. E nós temos aqui dois tipos de contas que nós vamos fazer. A primeira, regra de 3 simples, diretamente proporcional. A segunda, regra de 3 simples, inversamente proporcional. Vamos começar então aqui com a nossa regra de 3 simples, diretamente proporcional. Olha só o que vai acontecer aqui. Você tem aqui a seguinte situação, presta atenção aqui, ó. Ronaldo comprou 6 quilos de batata por 12 o quê? Reais. Se Ronaldo comprasse 4 o quê? 4 quilos, qual valor ele pagaria? Como é que você sabe que isso aqui é uma regra de 3 simples? Porque observe, ele te dá 3 valores e te pede o quarto. Mas tem uma coisa interessante nesses 4 valores aqui, ó. Você tem aqui quilos e você tem aqui quilos. Você tem aqui reais e a pergunta também está em reais aqui, que é o valor. Logo, você tem 4 valores dividido em duas aqui, grandeza, duas situações, ok? Isso então é regra de 3 simples. E agora a primeira coisa que você precisa lembrar é como montar isso daqui. Vamos lá. Primeiro número que apareceu é o número 6. E aí você pergunta, 6 o quê? 6 quilos. Então você já pode fazer uma coluna aqui para quilos e colocar o número 6. Então 6 quilos você tem aqui a coluna 6 quilos. Você tem o segundo número que apareceu, que é o número 12. Então você escreve aqui, ó, 12. 12 o quê? 12 reais. Observe então que agora você tem uma coluna para quilos e uma coluna para reais. Qual é o terceiro número que apareceu aqui? 4. E aí você pergunta, 4 o quê? 4 quilos. Bom, agora você vai ter que saber aqui onde que você vai colocar esse 4. Como aqui está falando que é quilos, você não vai colocar o 4 aqui. Você vai colocar o 4 na coluna que tem quilos. Logo, 4 quilos. E a pergunta, qual o valor? E valor está em reais. Logo, a pergunta está em reais, você vai colocar o X na coluna de reais. Esse primeiro momento, ficou tranquilo aí para você? Conseguiu lembrar? Então, a regra de 3, temos uma coluna, temos a segunda coluna, e aí você tem que só tomar cuidado em qual coluna que você vai colocar determinado valor. Tudo bem? Então, vamos nós. Uma vez que eu já sei que eu tenho aqui 3 números e quero achar o quarto, agora então eu multiplico cruzado. Presta bem atenção numa coisa aqui, ó. Você precisa entender o que está acontecendo. Olha aqui, ó. 6 quilos, eu pago 12 reais. 4 quilos, eu pago quanto? É claro que você conseguiria fazer esse primeiro exemplo de cabeça. 6 quilos, 12 reais, então cada quilo é 2 reais. 4 quilos, cada quilo é 2 reais, vai dar 8. Mas não é essa a nossa proposta, porque essa situação você consegue fazer de cabeça. Daqui a pouco você não vai mais conseguir fazer de cabeça. Então nós vamos aprender o padrão aqui de regra de 3. Multiplicando cruzado, eu sugiro que você olhe sempre para o X e comece por ele. X vezes 6, 6x. Observe que quando você começa com X, o X fica do lado direito. Não há problema nenhum dele ficar do lado esquerdo, mas há pessoas que se confundem quando você tem a incógnita do lado direito. Ela vai querer jogar para lá e trocar sinal, e joga para cá, troca sinal. É uma doideira. Para evitar esse tipo de coisa, você então sempre começa a multiplicar pelo X. O X você vai multiplicar pelo 6 e esse 4 você vai multiplicar pelo 12. Ou 12 pelo 4, porque multiplicação tanto faz aqui a ordem. 4 vezes 12, 48. Olha o que você está me dizendo. Que 6x vale 48. Então, quanto é que é cada x? 6x é igual a 48. Então, olha só que coisa bacana. Você tem, então, aqui 48. O que você vai fazer com esse x que está multiplicando? Ele vem aqui para baixo dividindo. Logo, temos 48 dividido por 6, que é igual a 8. E você pergunta, 8 o quê? Bom, o 8 aqui é o valor de x. E o x está na coluna de reais. Logo, a sua resposta é 8 reais. Não é 8 quilos, claro, né? O que ele está querendo aqui? Qual o valor que ele pagaria? O que você achou? O valor que ele pagaria. Essa é a resposta, 8 reais. Então, respira aqui. Conseguiu lembrar? Regra de 3 simples.
Você arruma os números ali na coluna, multiplica cruzado e acha o valor de x. Vamos para o próximo exemplo. Ronaldo comprou 6 quilos de batatas por R$12. Ó, o texto é o mesmo, mas olha o detalhe. Quantos quilos ele compraria com R$8? Vamos montar? Bom, 6. 6 o quê? 6 quilos. E o segundo número? 12. 12 o quê? 12 reais. Ok. Quantos quilos? Presta atenção que agora a pergunta não é quantos reais, agora é quantos quilos. Então, x fica na coluna de quilos. Ele compraria com R$8 e o 8 fica na coluna de reais. Você está vendo? No nosso primeiro exemplo, o x ficou aqui, ó, do lado direito. E agora o x está do lado esquerdo, mostrando para você que não interessa a posição do x. O que interessa é que você vai montar de acordo com o que você for lendo, certo? Então, vamos lá. Multiplicando cruzado, eu não vou fazer 6 vezes 8, eu vou começar pelo x. E o x eu multiplico pelo 12. X vezes 12, 12x. 8 vezes 6, 48. Esse 12 que está multiplicando, ele vem aqui para baixo, dividindo. 48 dividido por 12 vai dar 4. Esse 4 é o quê? É muito importante você fazer essa interpretação. Esse 4 é o quê? O 4 não é o x, e o x não está aqui na coluna aqui, ó, de quilos, então eu tenho 4 quilos. O que quer dizer isso? Presta atenção aqui, ó. 6 quilos, eu pago R$12. Com R$8, eu compro 4 quilos. E é isso que ele quer saber, quantos quilos eu compro com R$8. Está aqui, ó. 4 quilos é a resposta. Até aqui tá tudo bem? Então vamos lá, segura essa daqui, hein? Uma torneira demora 15 minutos para encher um tanque de 250 litros. Quanto tempo demorará para encher um tanque de 300 litros? Vem comigo. O primeiro número que apareceu é o número 15. 15 o quê? Minutos. Então, eu já sei que essa coluna é a coluna de minutos. Próximo número que apareceu foi 250. 250 o quê? Litros. Então, eu já sei que a minha segunda coluna é a coluna de litros. Tenho aqui 250 litros. O que quer dizer? 15 minutos, 250 litros. E o próximo? Quanto tempo? Opa, a minha pergunta está em tempo. Logo, tempo é minuto, x na coluna de minutos. Quanto tempo demorará para encher um tanque de 300 litros? Então, 300 vai ficar na coluna de litros. Prontinho. Multiplicando cruzado, nós temos, começando com x. X vezes 250, 250x. 15 vezes 300, talvez você não saiba de cabeça e nem precisa. Ignora os dois zeros. 3 vezes 15, 45. Com os dois zeros que você ignorou, você põe aqui agora na resposta. O que vai acontecer com esse 250 que está multiplicando? Vem para cá para baixo, dividindo. Bom, você pode fazer aqui a continha 4.500 dividido por 250. Eu não farei desse jeito, mas você fique à vontade, porque a matemática aqui é do seu jeito. Eu gosto de fazer assim, ó. Vou simplificar aqui cortando esse zero de cima com o zero de baixo. E aqui eu ainda vou dividir por 5, porque a divisão por 5 eu sei fazer de cabeça com macete. É 450 mais ele mesmo. 450 mais 450, 900. E aí você corta um zero. Pronto, já sei que aqui é 90. E aqui, 25 dividido por 5, você sabe que é 5. Mas seria assim, ó. 25 mais 25, 50. Corta um zero, 5. E olha a mágica acontecendo aqui, a divisão por 5 de novo. Então, como é que eu faço? 90 mais 90, 180. Corto o zero, 18. Logo, esse 18 aqui se refere ao quê? Está aqui na coluna de minutos. 18 minutos. O que quer dizer isso aqui? Que em 15 minutos, a torneira enche 250 litros. E em 18 minutos enche 300 litros, que é exatamente o que é aqui, ó. Quanto tempo que vai encher um tanque de 300? Resposta, vai encher em
18 minutos. Até aqui está tudo bem? Então agora eu desafio você a fazer esse próximo. Olha, dá uma paradinha aí agora no vídeo, faz esse exercício aí no seu caderno e depois volta aqui para a gente continuar a aula. E aí, vamos lá, vou corrigir? Bom, eu tenho aqui o primeiro número que é 15 minutos, então eu tenho 15 e aqui eu abro uma coluna para minutos. 250 é o meu próximo número, 250 o quê? 250 litros, então minha segunda coluna é para litros. O próximo aqui, quantos litros? Opa, a pergunta está aqui em litros, então a coluna de litros, X. Você colocou X aqui, tá certinho? Não errou essa daí não? Você não colocou X aqui no minuto não, né? Certo. Quantos litros a torneira encheria esse mesmo tanque em 25 minutos? Então aqui é minutos, coluna de minutos, eu coloco o 25 nessa coluna de minutos. Vou multiplicar cruzado e aqui agora eu tenho o meu X, tá vendo? Começo por ele. X vezes 15, 15x. 25 vezes 250 aí complica, né? Então vamos lá, ignora esse zero. 25 vezes 25, 625, que bom que eu sei de cabeça. Você não sabe de cabeça? Faz a continha aqui do lado. Não faça de calculadora, tá? Você está treinando aí para a prova de concurso. Então se errar, erra aqui no curso. Você não vai errar isso aí na hora da prova, né? Porque ela não vai poder usar calculadora. Então olha só, 25 vezes 25, 625, com esse zero que eu deixei de lado, eu volto com ele aqui agora. Agora sim, vamos lá. 6.250 dividido por 15, porque o 15 que estava multiplicando, ele vem para cá dividindo. Até aqui está tudo bem? Bom, aqui você poderia fazer a divisãozinha aqui, mas eu não vou fazer porque eu gosto daquele esqueminha. Vou dividir aqui em cima por 5 e aqui embaixo por 5, porque eu já sei o macete de divisão por 5. 6.250 mais 6.250, 12.500. Cortando um zero, então o resultado é 1.250. 15 dividido por 5, você já sabe de cabeça que é 3, mas seria assim, ó, 15 mais 15, 30. Cortando um zero, 3. Opa! Isso aqui agora complicou, né? Então vai ter que fazer a continha aqui mesmo? Vamos lá. 1.250 dividido por 3. 1 não pode, o 12 pode. Vai dar 4. Desce esse 5, dividido por 3, 1. Desce esse 0, 20 dividido por 3, vai dar 6. E agora que o problema acontece aqui, ó. O que vai acontecer aqui, ó? 0 aqui, vírgula aqui. 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. Bom, aqui você já viu que isso vai continuar. Então, eu já coloco reticência, porque essa conta tem fim não, né? Logo, quantos minutos a torneira encheria esse mesmo tanque em 25 minutos? Você, então, poderia responder que é aproximadamente, porque você vai cortar isso aqui, aproximadamente 416,6 litros. Tudo bem até aí? Complicou um pouquinho aí por causa da dízima, mas é interessante que a gente traga também esse tipo de cálculo aqui para você lembrar. Certinho? Agora, presta atenção. Se liga aqui nessa questão. Bom, agora eu vou desafiar você a fazer a próxima questão. Dá uma paradinha no vídeo, faz aí no seu caderno e depois volta. E aí, vamos ver? Bom, primeiro vamos ver se você montou corretamente. Ó, um carro demora 3 horas. Então temos aqui a coluna de horas. Eu coloco aqui o número 3. A outra coluna é para quilômetro por hora. Nós temos aqui 80. Até aqui tudo bem? Quantas horas? Então, o meu X vai ficar na coluna de horas. Ele demoraria se aumentasse a velocidade média para 100 km por hora. Então, aqui na coluna de quilômetro por hora, eu coloco 100. Agora, vamos dar uma parada. Montou certo? Tá. O que você fez aqui agora? Provavelmente, você multiplicou isso aqui cruzado. Foi isso que você fez? Analisa bem uma coisa aqui, ó. X vezes 80, 80x. 3 vezes 100, 300.
300 dividido por 80, corta, metade de 30 é 15, metade de 8 é 4, metade de 15 é 7,5, metade de 4 é 2, então 7,5 dividido por 2 vai dar 3,75. Aí é que tem um detalhe. Presta atenção. O carro, ele demorou 3 horas, por quê? Porque o carro estava numa velocidade de 80 km por hora. Por isso que ele demorou 3 horas. Só que aqui está falando que aumentou a velocidade para 100. Então agora eu não vou mais a 80, agora eu vou a 100. Eu vou mais rápido. E aí a pergunta é a seguinte, pensa comigo. Se um carro ele está indo a 80 km, ele demora 3 horas, se ele aumenta a velocidade, se ele pisa no acelerador, se ele vai mais rápido, você acha que ele vai fazer a mesma viagem mais de 3 horas ou menos de 3 horas? Se a velocidade aumenta, o tempo diminui, é ou não é? Só que olha o que aconteceu aqui. Para pensar. Você está me dizendo que se eu andar a 80 km por hora, eu faço a viagem em 3 horas. Mas se eu andar mais rápido, eu vou demorar mais tempo, ou seja, mais de 3 horas. Isso é um absurdo. Logo, a conta está errada. Você conseguiu fazer essa conta desse jeito? Achou 3,75? Pois é, a conta está errada. E a partir de agora você precisa conhecer um outro tipo de regra de 3 chamada regra de 3 inversamente proporcional. Então vamos lá? Vamos ver como é que ficaria esse esquema aqui, ó. A montagem é a mesma. Veja bem o que vai acontecer. Você tem aqui 3 horas, 80 km por hora, e você tem aqui X para 100 km por hora. Só que, olha o que vai acontecer aqui agora, presta bem atenção. A minha velocidade, ela era 80 e passou a ser 100. A velocidade subiu, sim ou não? Aumentou a velocidade. Então você coloca uma seta para cima. Por quê? Porque está dizendo que a sua velocidade está aumentando. E aí você agora se pergunta aqui, ó, se a minha velocidade aumenta, o meu tempo aumenta ou diminui? E aí você já percebeu que se eu ando mais rápido, o tempo é menor. Então, a minha quantidade de hora vai ter que cair. E aí você observa que você tem setas em direções contrárias. Por isso, esse tipo de regra de 3 é chamado de regra de 3 inversamente proporcional. Diferente lá do nosso primeiro caso. Vamos rever aqui, ó. Eu tenho 6 quilos, eu tenho 12 reais, 4 quilos. Quantos reais? Olha o que vai acontecer aqui. Eram 6 quilos e passou a ser 4. A quantidade de quilo diminuiu. Agora você pergunta aqui, se eu compro menos quilo, eu vou pagar mais ou menos? Se eu compro menos, eu pago menos. Neste caso aqui, o que está acontecendo? As duas setas têm a mesma direção. Então, esse é o caso que a regra de 3 é diretamente proporcional. Quando você tem uma regra de 3 diretamente proporcional, você multiplica cruzado. Isso ficou claro? Então, vamos de novo. Se as duas setas têm direção para baixo, multiplica cruzado. Se as duas setas têm direção para cima, multiplica cruzado. Por quê? Setas com a mesma direção, diretamente proporcional, e você multiplica cruzado, que é aquilo que você aprendeu mesmo. Agora se liga aqui. Esse é um caso em que as setas não têm a mesma direção. Então, o que você deveria fazer aqui? Você deveria inverter essa ordem aqui, ó. E o que vai acontecer? O 80 vem para baixo e o 100 vai para cima. Pronto. Agora que você inverteu, sim, você pode multiplicar cruzado. Quando você tem inversamente proporcional, você inverte a ordem aqui
e aí multiplica cruzado. Olha o que vai acontecer. 100 vezes x, 100x. E 80 vezes 3, 240. Temos aqui então 240 dividido por 100, temos aqui então 2,4. Agora sim, né? Ó, 3 horas andando 80. Se eu ando mais rápido, diminui de 3, tá vendo? Vai dar menos de 2 horas e meia. Logo, você precisa entender que na regra de 3 inversamente proporcional, você inverte os valores aqui. Só que, presta atenção na minha proposta, você não precisa reescrever isso daqui para poder multiplicar cruzado. O que eu te proponho? Quando você descobrir que a regra de 3 é inversamente proporcional, ao invés de você fazer isso daqui para multiplicar cruzado, você não multiplica cruzado e não inverte nada. Você multiplica paralelo. Porque olha o que vai acontecer. Você não tem que inverter isso daqui para multiplicar cruzado. Aí o seu x vai multiplicar com 100. E se você não inverte, basta você multiplicar paralelo que o seu x vai ser multiplicado por 100. Aqui o seu 3 deveria multiplicar por 80 depois que você inverteu. Mas se você não inverter, multiplica paralelo que o 3 vai multiplicar por 80. Resumindo, galera, vamos lá. Percebi que a minha regra de 3 é inversamente proporcional, então multiplico o paralelo. 100 vezes x, 100x. 3 vezes 80, 240. 240 dividido por 100, 2,4. Foi legal ou não foi? Mais um exemplo. Um carro demora 3 horas para fazer um percurso mantendo uma velocidade média de 80 km. Então vamos montar aqui, ó. 3 horas, 80 km por hora. E aqui, caso ele quisesse reduzir esse tempo para 2 horas, então agora eu tenho 2 horas e quer saber qual é a velocidade. Antes queria saber o tempo, agora quer saber a velocidade. O que aconteceu aqui com a quantidade de horas? Eram 3 horas, agora são 2. A quantidade de horas está caindo. Se a minha quantidade de horas cai, ou seja, se eu quero chegar mais rápido em um determinado lugar, o que tem que acontecer com a velocidade? Eu diminuo a velocidade ou aumento a velocidade? Muito bem, eu aumento a velocidade. E o que aconteceu aqui? Setas com direções contrárias, inversamente proporcional. E ao invés de você inverter, você vai multiplicar paralelo. 2 vezes x, 2x. 3 vezes 80, 240. 240 dividido por 2 vai dar 120. 120 o quê? Está aqui na coluna de quilômetros por hora. Então é 120 quilômetros por hora. Ou seja, se eu faço uma viagem 3 horas andando 80 quilômetros, se eu quero fazer uma viagem mais rápida, ou seja, com um tempo menor, eu tenho que aumentar a velocidade. Eu deveria ir numa velocidade média de 120 km por hora. Foi legal, não foi? Bom, você já viu então que o lance aqui é você fazer a pergunta das setinhas para ver se as setinhas têm a mesma posição ou posição contrária. E se você quiser, já pode fazer a sua anotação aí. Quando você tem horas e quilômetro por hora, você então tem inversamente proporcional, beleza? Mas na dúvida, faça a pergunta das setinhas. Vamos para um outro exemplo. Quatro pedreiros prometeram entregar uma obra em 20 dias. No entanto, um deles não poderá trabalhar nesse serviço. Em quantos dias os 3 pedreiros terminarão a mesma obra? Vamos lá então? Eu tenho aqui a primeira coluna, que é a coluna de quantidade de pedreiros. Eu tenho 4 pedreiros. Esses 4 pedreiros, eles vão entregar a obra em 20 dias. Abro uma outra coluna aqui para dias e escrevo aqui 20. O que está dizendo aqui? 4 pedreiros terminam a obra em 20 dias. Só que o que acontece? Numa outra situação, eu não terei 4 pedreiros, eu terei apenas 3. Por quê? Porque um deles não vai poder trabalhar nesse serviço.
Logo, o que está acontecendo aqui? A minha quantidade de pedreiros diminuiu. E aí agora você pergunta aqui na coluna que tem o X, olha, se eu tenho menos pedreiro, eu vou demorar mais dia ou menos dia? Aí fica um pouquinho complicado para você responder isso daí. Então a minha primeira orientação, principalmente em regra de 3 composta, você vai precisar fazer muito isso. A minha primeira orientação que eu te dou é a seguinte: simula a situação. Faz de conta que você é a pessoa que vai contratar o serviço. Então você chega aí, vem cá vocês quatro aí. Vocês quatro aqui, vem cá, vocês quatro, os 4 pedreiros. Vem cá, você termina a minha obra em quanto tempo? Aí os 4 pedreiros falam assim: olha, nós 4 vamos terminar a sua obra em 20 dias. Tá bacana, então fechou. Só que aí, no dia seguinte, quando for começar a obra, eles falam assim: aí, ô cidadão, foi mal aí, a gente havia falado que ia terminar a obra em 20 dias. Só que tem um problema, um camarada desistiu. Nós estaremos trabalhando apenas com 3 pedreiros. E aí então você para pensar. Se 4 pedreiros iriam entregar a obra em 20 dias, agora que você diminuiu a quantidade de pedreiros, será que essa obra ela termina mais rápido ou mais demorado? Ou seja, será que minha quantidade de dias vai diminuir ou vai subir? O que você acha aí? Vai subir. Então, olha só, se eu tenho menos pessoas trabalhando, vai demorar mais tempo para fazer o mesmo serviço. Então, quantidade de trabalhadores cai, quantidade de dias sobe. Olha, setas em sentido contrário. Temos uma regra de 3 inversamente proporcional, que você vai multiplicar paralelo. 3 vezes x, 3x, 4 vezes 20, 80. Temos então 80 dividido por 3, 80 dividido por 3 vai dar 8 dividido por 3, 2,66, então isso aqui vai dar 26,666 reticência, que podemos dizer que é aproximadamente 26,7 dias. Observe que seriam 20 dias se fossem 4 pedreiros, mas tem menos pedreiro, então aumentou a quantidade de dias. Até aqui está tranquilo? Tranquilo igual um grilo? Então agora eu vou desafiar você a fazer o próximo exemplo. Um muro é construído por 2 pedreiros em 8 dias. Quantos pedreiros necessários para construir o muro, o mesmo muro no caso, em apenas 4 dias? Dá uma paradinha no vídeo, faz aí no seu caderno e depois volta para ver se você acertou. Vamos corrigir? Vamos ver se você montou certo, ó. Um muro, ele é construído por 2 pedreiros em 8 dias. Quantos pedreiros, então o X vem aqui no pedreiro, seriam necessários para construir o muro em apenas 4 dias? E aí agora a pergunta das setinhas. A pergunta você faz sempre na coluna que não tem o X. Olha, na primeira situação, são 8 dias, 2 pedreiros. Na segunda situação, 4 dias e eu quero saber a quantidade de pedreiros. Então, eram 8 dias, agora serão 4. A minha quantidade de dias está caindo. Você acha que a minha quantidade de pedreiro tem que ser maior ou menor? Então, vamos simular? Ô, cidadão, vem cá, vocês dois aí. Vocês dois vão trabalhar aí nesse muro. Vocês conseguem entregar esse muro em quanto tempo? Aí eles vão falar assim, a gente consegue entregar em 8 dias. Tá, aí eu falo, não, mas peraí, não, 8 dias é muito tempo, eu tenho pressa. Eu quero que vocês entreguem esse muro aí em apenas 4 dias. E aí você acha que os pedreiros vão falar o quê? Ah, tá, você quer mais rápido, né? Então só eu resolvo o caso, pode mandar um pedreiro embora? Não. Se eu quero mais rápido, o que ele vai falar? Ih, rapaz, você quer mais rápido? Então eu vou ter que chamar mais pedreiro para trabalhar para a gente agilizar. Logo, se a minha quantidade, se meu prazo cai, a quantidade de trabalhador tem que aumentar. É ou não é? Inversamente proporcional, porque as setas são contrárias. Multiplico, então, paralelo ao invés de multiplicar cruzado. X vezes 4, 4x. 2 vezes 8, 16. O 4 que está multiplicando vem aqui para baixo, 16 dividido por 4, 4. E aí, acertou?
Até aqui está tudo mais ou menos bem? Então vamos para a próxima.